O anime começa com o protagonista, Godot, indo até a Itália para devolver um artefato dado pelo seu avô. Todas as viagens ele ia trazer alguma coisa para o mesmo, pedra, artefato ou grimórios. Andando tranquilamente encontra uma garota chamada Erika, querendo assaltar o garoto com uma faca de pão. Não entendendo seu idioma, ela começa a falar em japonês. De repente são atacados por um deus maligno. Para tentar salvar as pessoas da Itália, ela ativa seu poder Leão de Aço. Sendo incapaz de derrotá-lo, a cena muda para Godot, que está correndo para se salvar, até tropeçar e encontrar um deus chamado Vitorioso, que se referiu a si mesmo como o deus mais forte, aquele que derrota todos os inimigos. Ele decidiu deixar o Grimório aos cuidados do mesmo e some de repente. Erika está com graves problemas e para salvar a garota, o protagonista entra em um prédio e segura sua mão. Ela decide explicar mais sobre os deuses malignos. São criaturas que escapam dos planos místicos e se manifestam na Terra. Dependendo da sua natureza, cria um tipo diferente de desastre, e aonde o deus da morte se manifesta causa uma grande inundação. Se for o deus da guerra, é como que os conflitos sangrentos tenham início. Os deuses malignos existem desde antes da história antiga, mas só aqueles que possuem magia são capazes de vê-lo. Humanos normais só conseguem percebê-los com desastres naturais. Erika pergunta para o garoto, mesmo com um grimório tão poderoso, não sabe o básico sobre a história. Godot diz que só veio para entregá-lo para a Zona, a grande feiticeira, a bruxa de Sandenha. O avô do mesmo namorava essa garota. Chegando no local, percebe que está tudo em cima. Ela é velha, porém um corpo de jovem. Zora pede para o garoto cuidar desse grimório. Não concordando, Erika foi beber. Ela chegou a um ponto que não conseguia ao menos ficar em pé. Levando a mesma para o quarto, coloca a mesma para dormir, porém a dona da casa tranca o quarto e os dois dormem juntos. Acordando, ela fica furiosa, no entanto escuta um barulho do lado de fora. Saindo para fora é apresentado o Melcates, rei dos deuses. Erika vai tentar impedi-lo por conta de ser uma amazona. A obrigação da garota é proteger os humanos. Nos é explicado mais sobre o Grimório, um trapaceiro que enganou os deuses, e o herói que deu conhecimento aos humanos sobre o fogo. Prometheus deixou um grande poder aí dentro, e você pode usar as habilidades como se fosse sua. Vitorioso é o deus da guerra, e tem diversos poderes animais. É o guerreiro que detém a espada dourada, detento dos 10 avatares do invencível deus da guerra. Tentando intervir na luta, Erika é incapaz, por conta do Vitorioso ter revivido os reinados de deuses apenas para um combate. Salvando a mesa, o protagonista faz um contrato com Melcates para protegê-los. Por conta da espada dourada, ela tem apenas um jeito de se salvar, roubando as habilidades do Vitorioso, e conseguiu, assim recebendo um beijo da Erika, despertando um poder incrível. O protagonista sacrificou sua vida para derrotar o deus, e com isso foi abordado por Pandora, e agora será ressuscitado como um campeão, um matador de deuses. Acordando, ele decide ir para o colégio. Ao olhar para trás, percebe que a Erika está na sua cama, tentando explicar para sua irmã que os dois não têm nada, a garota não acredita. No colégio, Prota recebe a notícia que terá uma nova aluna. Não dando a mínima, ele tem um sonho, que a Erika deu um beijo no mesmo para destrancar a espada dourada. Graças a isso, deu um golpe mortal no Vitorioso, e ele o parabeniza dizendo que conseguiu derrotar o deus da vitória. É para ficar cada dia mais forte até o dia da sua vingança. Voltando para o presente, ele se dá conta que é uma italiana e quem é a pessoa, a Erika, que a partir de hoje os dois estão comprometidos. Hipnotizando uma garota, ela pega o lugar no lado do mesmo. Para conversar com a mesma, puxa a garota para fora. No entanto, pegou a pessoa errada. Essa menina é Maraya Yuri. A cena é cortada e aparece o deus Veron, que recebeu a notícia do surgimento do sétimo campeão e deu missão para Liliana. Indo embora para casa, Yuri se refere ao garoto como Lorde Demônio e o leva para o templo. Essa menina é uma princesa sacerdote. O garoto presente no local explica um pouco mais sobre a Erika. É uma das garotas mais bonitas e seduz pessoas apenas com a voz. E ninguém nunca tinha tocado nela até chegar o Prota. Chegando em casa, o Prota fala que a mesma está tentando seduzi-los. Ela então condiz que vai mostrar os seus verdadeiros sentimentos. Indo até a Itália, Erika o deixa sozinha e surge uma deusa perguntando mais sobre o garoto. Até que ela some e de repente aparece Erika, que trouxe os membros da organização de magos para verificar o poder do Campione. Atacando o garoto, mesmo revela alguns dos seus poderes e derrota a Erika, assim sendo aprovado na profecia e sendo concedido o poder divino. Ela confessa seu amor por ele e não está sendo mandada por ninguém. De fundo aparece Liliana e é revelado que aquele amuleto é capaz de salvar o mundo. No colégio, o protagonista recebe a notícia da Miraya. Ele trouxe para o Japão esse amuleto que é capaz de destruir o mundo. Por causa dessa medalha, pode acontecer uma profecia no Japão. Quando certo deus recupera sua verdadeira forma, a noite sem estrela cobrirá os
céus e nosso mundo será afastado para o inferno. Foi a princesa Alice que recebeu essa profecia e dizem que ela jamais errou. Se uma certa deusa receber esse poder, pode acontecer o fim do mundo. Por conta de ter uma forte energia, é impossível de quebrar esse amuleto. Usando o sexto sentido, Miriam é capaz de ver a deusa Athena. Essa garota quer o amuleto a qualquer custo, e qualquer pessoa que escondê-lo se tornará o seu inimigo. Beijando o garoto para sentir o seu poder, ela lança uma maldição no mesmo. Prestes a ser morto, Erika se livra da proteção e ataca Athena. Após tentar múltiplos ataques, conseguiu achar uma rota de fuga. Liniana pede para Miriam o amuleto. Ela não concede quando iria acontecer outra luta e o empregado da mesma surge no local. Acordando, Erika explica que Athena consegue sentir os poderes do amuleto e não vai demorar muito até encontrá-lo. Deixar Athena recuperar sua verdadeira forma e o mundo se tornará ruínas ou derrotar a mesma. Ela vai passar tudo o que sabe sobre Athena através de um beijo. O pai da mesma é Zeus e a mãe é a deusa da sabedoria, Metis. Os nomes Metis e a Medusa têm a mesma raiz. Medusa, a cobra que sustenta o mesmo nome da mãe de Athena. A cabeça foi presenteada por Athena e Athena sempre o carregava. Pode-se dizer que a mesma faz parte da Metis. Há rumores que Athena já foi a rainha das cobras. O céu foi coberto por nuvens pretas. Para tentar fugir e se livrar da Athena, Maria abandonou o carro. A deusa invoca suas corujas para encontrar o amuleto. Maria tenta selar o amuleto. Por enquanto é sem sucesso e se acontecer alguma coisa para chamar pelo seu nome. O prota abandona o carro e vai em sentido ao amuleto a pé. Erika sente que os dois estão se aproximando e permite que Marian seja sua esposa número 2. Athena finalmente encontra o amuleto e o recupera, pois a Trindade reviverá e descerá à Terra outra vez. Athena é aquela que um dia cultivou a vida, a grande mãe da Terra, a rainha que conhece a sabedoria do paraíso. E agora Athena voltará a ser a mesma de antigamente? Voltando à sua forma verdadeira, é a única forma de vencê-la gritando pelo seu nome. Maria, com todas as forças, chama pelo nome do protagonista e ele atende o seu pedido. A garota, sem querer, respirou o vento da morte e para curá-la, Godot usa a espada dourada. Para ajudar o mesmo, Erika passa todo o seu conhecimento sobre Athena. Assim surgindo várias espadas no local. No meio da luta, explica que Athena é Medusa, ambas têm a mesma origem, a deusa da sabedoria que ostenta o avatar da assustadora cobra. Mas ela nem sempre foi bondosa. Com a chegada do inverno, ela tomava a vida da primavera, causava desastres naturais por caprichos e secava plantações. Ela também é considerada a deusa da morte. O pássaro que cruza a noite e o submundo são corujas. Ela é considerada a rainha dos deuses da vida e da morte. Unidos por Zeus, os deuses se revoltaram e ele se tornou rei. Foi por causa disso que ela se tornou filha de Zeus. Desde muito tempo ela perdeu sua forma de cobra e se tornou uma linda deusa. Agora é apenas uma rainha caída. Perto de derrotá-la, o poder da espada dourada acaba. O prota é capaz de usar esse poder do sol para derrotá-la. Combinando o poder do sol e a lança da Erika é capaz de perfurar o peito da Athena. Derrotando, ela pede um golpe final, mas ele tem misericórdia e não a mata. Por tal ato de gratidão, ela jamais vai esquecer o seu nome. Miriam teve um sonho um tanto quanto aterrorizante, prevendo um ritual e acorda de repente. Foi até a cozinha para preparar a comida de Godot. Se entregar a comida, ele se tornará o seu marido. Ela fica muito envergonhada e se arruma para o colégio. No local vê ele a Erika, sendo desafiada pela mesma em um jogo de beisebol. Se acertar apenas uma, Miriam é vencedora. Porém não acertou nenhuma e quem levou a pior foi o prota, que teve os ovos despedaçados. No terraço, a Erika comenta que é para a garota comprar um celular para conseguir se comunicar com o mesmo e conversar com o prota diariamente. Envergonhada, sai correndo para pegar um chá. Erika fala que é bom o prota conquistá-la por conta do seu sexto sentido e só vai aceitar ela como a sua segunda esposa. Sem perceber, eles estão sendo seguidos pela Liliana. Ao chegar em casa, o garoto recebe uma ligação do Doni, o outro Champione, que tem um monstro no Japão que derrotou diversas pessoas e está indo até o prota. O mesmo quer que ele se torne forte para realizar a sua revanche. Miriam é sequestrada pela Liliana e sendo levada para o deus maligno. Por que era mesmo? Por quando a profecia que Alice fez deu errada. Nos é mostrado um rápido flashback sobre a Miriam e a Liliana, que se conheceram desde novinha e de fundo aparece o rei demônio. O servo da Miriam sabe quem foi e mandou o prota ir até o local. Por conta dele ser um dos primeiros Championes, ele quer que a garota invoque um deus maligno. Infelizmente ela não pode fazer isso por conta da obrigação de proteger o país. Mesmo que morra, ela não vai fazer isso. Ativando o sexto sentido, ela consegue ver o deus que roubou o poder. É considerado governista do egípcio, da terra dos mortos. Invadindo o local, eles conseguem derrotar diversos mortos-vivos. Chegando na sala principal, encontra o Lorde Demônio, que só vai entregar a Miriam com apenas
apenas uma condição. Geralmente os campeões trocam seus pertences. Eles irão jogar um jogo e se conseguir fugir até a Aurora, o Prota vence. Mas se ele capturar a garota, o mesmo vence. Há 4 anos atrás precisaram de 30 pessoas para invocar um deus. E todas elas sofreram danos psicológicos. Ela só escapou por causa do seu talento ou teve muita sorte. Se passou em torno de 30 minutos e o Lorde soltou os cachorros. Eles chegaram até uma escola abandonada e o protagonista resolveu derrotar o Champione. Erika cuidou dos cachorros e o derrotou com muita facilidade. Até que o mesmo apareceu e invocou os mortos-vivos, que no passado eram grandes cavaleiros. Gono usou o poder do sol, mas o Rei Maligno engoliu com muita facilidade. E a última opção é pegar a garota no colo e repensar um pouco mais sobre o seu plano. Derrotando todos os servos, aparece Lily para enfrentar a Erika. Com a bela dança de espada, a luta começa. As duas estão lutando de igual para igual. Erika entrou no psicológico da Lilia por conta da mesma ter feito um livro de romance e ficou muito envergonhada, assim explicando que a mesma é neta do velhote e o mesmo queria que ela se casasse com Prota. Depois de ouvir os seus amigos, ela trocou de lado. Beijando a garota e explicando tudo sobre o Lorde. Aquele que engole a luz deve possuir a luz escondida dentro de si, mas os lobos correm pela terra vagando pela noite, pois são feras avatares dos deuses da terra. Com afinidade não há só escuridão na terra, mas também com o sol brilhante que ele matou. Ele sonha em ser considerado o deus do sol. A mãe do mesmo era uma deusa na terra. Ele ostenta o nome Liceu, que significa lobo. O deus que ele matou foi Apolo, o deus do sol, nascido no subsolo selado nas trevas, junto com a deusa da lua, Artemis. Ele é a encarnação da luz, assim como o da terra, o deus que os lobos servem. Com a sua habilidade mais poderosa, o protagonista quebrou a autoridade do deus Apolo. Agora só tem que aguentar até o sol nascer. Miriam teve a ideia do mesmo usar novamente a espada, porém tem que beijá-lo para acontecer isso. Após beijar o garoto, o poder volta. No entanto, isso não foi eficaz e ele continua vivo. Ele ainda tem 3 autoridades: o Marques do Vento, o Mestre das Chuvas e o Duque do Trovão. Atacando diversas vezes o Godot, o mesmo se encontra muito fraco. Após as garotas concederam seu poder para o mesmo, consegue escutar as vozes dos mortos, pedindo por socorro, soltando um poder incrível capaz de destruir a Terra, mas o inimigo continua de pé. Graças ao amanhecer conseguiu vencer. Godoy foi obrigado a ir à praia com Erika por conta de ter prometido que iria. Maria também quis ir, conforme tudo isso, todos os garotos também foram. Ao chegar na praia, Erika não teve nenhum momento a sós com Godot, então raptou e ficaram a sós no mar. Tirando a algema do garoto, ele pulou no mar. Ao ver Terra Vista, percebeu que as garotas estavam tomando um banho na praia. Por ver todas elas despidas, Maria dá um sermão no garoto, mas sem querer sua toalha cai e ele vê tudo, porém toma um tapa na cara, esperando todas dormir. Godot sai de fininho, mas encontrou Athena no lado de fora, que o leva para um local que está sendo um poder verde misterioso. A cena é cortada para dentro desse local, com um homem que está prestes a segurar esse item mágico da deusa Hera, para não deixar que o garoto o toque. Liliana chega para impedir Donnie, mas o garoto pega a espada na mão para quebrar esse selo mágico, por conta de não permitir nada que sua espada não possa cortar. Ativando seu enorme poder, foi capaz de conseguir quebrar o pilar, assim surgindo uma fera divina. De repente, o dragão sofre um golpe de Perseu, o lendário matador de dragões. O dragão solta um poder no homem que desvia e consegue ferir a fera, para impedir que Perseu matasse a fera. Athena apareceu em sua frente e bloqueou seu ataque, assim sugando o poder da fera, para não acontecer uma luta mortal na cidade e causar problemas. Godot chegou para apaziguar. Perseu considera Godot seu inimigo para não deixar que seja morto. Lilial pega no colo e leva para um local seguro. No caminho explica que Perseu está concentrando todos seus golpes no garoto. O responsável disso acontecer foi Donnie, que foi um erro do Cruz Negra de Bronze pedir ajuda a ele. Liliana fala que ele tem que achar um jeito de derrotar Perseu. Godot sabe de um jeito, mas ela tem que dar um beijo nele para ativar esse poder. Ficando envergonhada, Perseu aparece na frente, montado no Pegasus. Godot ativa o poder do javali, então pega Perseu pelo braço e joga de uma altura incrível. Porém, o mesmo pega o Pegasus e consegue ficar vivo e contra-ataca. Para salvar a vida do garoto, Liliana o pega no colo, ativando outro de seus poderes. Godot sente diminuindo e, como consequência, tomou uma flechada certeira no coração. Para já ser morto, Godot é salvo por Athena, até o destino deixar para ela. O garoto irá voltar para derrotá-lo. De repente, Godot aparece no mundo da vida entre a morte. Pandora explica que a situação irá ficar um pouco mais complicada. Perseu, o deus da divindade sobre o aço, é o herói matador da serpente. Uma serpente nunca derrota um aço. Karen explica para Liliana que chegou a hora dele conquistar Godot. Os membros da Cruz Bronze sempre foram rivais da Cruz Bronze Negro, o grupo de Erika, desde que Erika ganhou o favor do Rei Demoníaco. O equilíbrio entre
os poderes do grupo desmoronou. Na sala, Godot encontra um livro que Liliana escreve em segredo. Vendo que o mesmo encontrou, tenta tirar a vida do garoto, mas são interrompidos por Pandora, que vê o mesmo e está curado. Os dois decidem conversar do lado de fora, mas Pandora decide ajudar, mas vai querer algo em troca. Quando iria dizer o que realmente quer, é interrompida por Liliana, que recusa na hora. Voltando até casa, os dois começam a estudar um pouco mais sobre Perseu. Preparando um chá para o garoto descansar, ela colocou uma coisa para fazê-lo dormir. Enquanto foi se encontrar com Athena, no local o garoto está muito perto de Liliana. Godot consegue chegar no local, mesmo estando muito fraco, e decide aceitar a ajuda de Pandora. Antes do garoto desmaiar, Pandora explica que se verão depois da luta entre Perseu. A paralisia enfim passou, de repente atacado pela flecha de Perseus, que manda o garoto se encontrar com ele em um local distinto das proximidades. No outro dia, a luta enfim começou. Perseu fez a mente de alguns humanos para torcer ao seu favor. Godot pegou um bloco de pedra para atacar Perseu, que se defendeu com sua espada, mas ataca o garoto com sua flecha e o taca para longe. Liliana foi até o garoto e pede para que ele seja o dono de sua espada. Aceitando o contrato, os dois começam a se beijar. Perseu tenta atacar uma flecha em direção a Godot, que aparece e diz tudo sobre o mesmo. O deus que derrotou foi Veikigan, o antigo deus da Pérsia da guerra, que serviu o deus do sol. A fonte da luz é o mestre de Voltirana, o deus do sol Mitirá. Mitirá não era só um deus persa, até mesmo os antigos romanos o adoravam. Sob o disfarce de Mitirã, a Pérsia fica ao leste do Império Romano, o sol nasce na leste também. Dizer que Mitirá vem do leste tem dois sentidos distintos. Os romanos estavam cientes de outro homem que veio da leste. Esse homem era Perseus. Os romanos descontraídos pensaram que era o deus do sol, que veio da Pérsia. Do herói negro que chamaram é o mesmo deus, assim gerando um novo deus. Perseus nunca foi um herói negro, era o antigo deus romano Mitirá, divindade do sol. Perseus ataca o garoto com uma flecha gigante. Godot consegue conter o ataque em sua espada gigante, mas o campo de batalha sumiu e Perseus o ataca, assim ficando a espada no seu ombro. Porém, segura o mesmo e dá um golpe no deus, fazendo o mesmo voar longe, mas ele volta ainda mais empolgado para derrotar Godot. Controlando a Liliana, fez com que ela desse diversos golpes no garoto, assim criando um arco e flecha para ele atirar no garoto e escutar a voz do mesmo, arremessa contra Perseus, que tomou um ataque no braço, atacando o deus Perseus. Godot criou uma brecha para Liliana atirar no deus, mas conseguiu desviar de todas, mas ele não imaginou que iria voltar a acertar contra um pilar. Godot dá um chute que enfinca mais a flecha. Para finalizar, o deus ativou o poder do javali, assim arremessando mesmo até ele, desmaiando de cansaço. Pandora aparece curando todas as suas feridas e dizendo, quando ele acordar ele irá até ele. Pandora foi encontrar Perseus, que acabou sobrevivendo, assim o comendo com a forma de serpente. No final do 10º episódio, Erika ficou furiosa com Godot porque arrumou mais uma amante e deu um golpe em cheio no garoto. Ao voltarem ao Japão, uma das empregadas de Yuri fala que é para se tornar uma das favoritas de Godot. Logo após, foi designada a nova garota a se casar com Godot. Depois desse encontro, que causou um grande alvoroço entre as garotas por conta do Godot considerar Yuri e Liliana suas amigas, nenhuma delas quer almoçar mais com ele, então decidiram deixar ele um dia com sua irmã. Depois de algumas horas, Erika foi até ela para pedir Godot emprestado só por um tempo. Então os dois foram ao encontro. Após se divertirem muito, ela chegou para ter uma luta mano a mano com Erika. Prestes a acontecer uma luta, Godot entra no meio para interferir, mas é sugado para o mundo de vida ou morte pelo avô de Emma. Para ajudá-la, Erika decide ir até o mundo para salvar Godot no final do episódio. Pandora apareceu de repente na casa de Godot. Godot se encontra com Susana, então se senta para conversarem. O senhor é considerado um deus maligno, que se cansou dessa vida e foi morar no mundo dos vivos e dos mortos. Lá explica que o homem é composto por vários deuses, associando com vários mitos. Susana o levou para esse mundo para dar um pouco de seu poder para Emma, para lutar contra Erika. Explica que Emma foi possuída, então a cena muda para as duas lutando. Erika está com muitos problemas contra a garota, não conseguindo nem sequer acertar um golpe. Para acabar logo com isso, Emma decide ativar o seu poder supremo, que se apresenta como Ama Muraco, que possui o corpo da garota. Prestes a ser finalizada, Erika é salva por Godot, fazendo seu mundo paralelo para derrotar o inimigo. Ama viu que não conseguiu derrotar, então decidiu recuar e falou que é melhor cuidar da garota antes que seja tarde demais. Tentando imaginar aonde está Susano, não consegue, então os dois vão para a praia. Emma diz que não tem mais muito tempo de vida, já que o corpo foi atacado pelo ar do plano astral. Erika pede para que Godot dê o último beijo nela. O garoto pergunta o motivo que ela o ama. Erika condiz que foi amor à primeira vista. Godot reconhece o amor da garota e lasca um beijo de língua na mesma. Não querendo perder quem ama, Godot grita nos
no céu, pergunta o motivo do Deus tentar levar a pessoa que ama. De repente, ele se encontra com o Deus que matou. Ele concede ao garoto o poder do avatar da adolescência. Assim pergunta se ela vai ficar do seu lado para sempre. Ela condiz que sim, assim pegando a garota e lascando um beijo de língua. De repente aparece a Emma consciente, mas o homem tomou conta do seu corpo e fez um monstro. Para salvá-la, Godot pega e arrancou do monstro. De repente apareceu Matis, que pegou o corpo de Athena e absorveu Ama. Matis é outra forma de Athena, mais conhecida como a mãe de Athena, a primeira esposa de Zeus. Se caso ela conseguir sua forma verdadeira, o mundo entrará em ruínas, assim como a profecia da noite sem estrelas. Todas elas decidiram ficar, assim pedindo para Godot fugir. Se caso Metis conseguir engolir Athena, será o fim do mundo. Entrando no carro, Athena não tem mais suas memórias. O motorista explica que parte da Gegana reside em Gorgonion. Ele tomou a aparência de sua mãe, arquetipo da Athena, e é isso que chama de Metis. As garotas até tentaram derrotar Metis, mas foram derrotadas com extrema facilidade. Metis conseguiu encontrar Athena e Godot. Tentando atacar Athena é inútil com seu poder atual, então ativou um de seus poderes secretos, mas foi eficaz. Graças a isso, Metis conseguiu engolir Athena e voltou à sua forma verdadeira. Quando menos esperava, apareceram os garotos para ajudar Godot, assim beijando todas elas, e conta a história por trás de Metis. Aquele que matou Metis, a mãe de Athena, foi o pai do céu, Zeus, por medo de uma profecia dizer que se Metis desse à luz a um menino, o filho se tornaria um deus que superaria seu pai. Zeus estava com medo, então engoliu Metis grávida pela cabeça, e depois do corpo de Zeus nasceu Athena, uma filha idêntica a Metis. Ela suportou ser a filha leal do seu pai, como a deusa da sabedoria e da guerra, esquecendo até mesmo o assassinato de sua mãe. O desejo que ela tem vem da traição do seu marido e do seu egoísmo. Por isso engoliu os céus que ele governava, e prendendo a terra na escuridão, assim conseguindo quebrar o escudo que protegia Metis. Recebendo o beijo da Erika, foi capaz de tirar Athena do corpo de Metis. Soltando o poder do javali, Metis conseguiu derrotá-la com sua força incrível. Metis foi em direção ao corpo de Athena, mas ela acordou e deu um beijo no Godot, assim fazendo com que ele despertasse um poder incrível e derrotasse Metis. E o anime acaba com ele ficando com todos os garotos em sua casa junto à sua irmã.